A paz do Senhor a todos. Queridos, é bom estar com vocês, trazer uma palavra do coração de Deus para o coração de vocês. Palavras que renovam as nossas forças, palavras que vêm alentar e acalentar o nosso coração, descansar a nossa mente nesse momento complicado para alguns, né? Momento de insegurança, de incerteza. E não tem forma mais segura do que a palavra de Deus para trazer paz e alento aos nossos corações. E nesse instante eu queria deixar com vocês uma porçãozinha. E como eu digo sempre, que essa palavra não fique na sua mente, mas faça morada no seu coração. E traga paz, alegria e segurança, e principalmente certeza do amor e da presença de Deus na sua vida. A palavra que eu tenho hoje é uma palavra que fala profundamente ao meu coração, de um homem que também estava numa situação que ele não sabia muito bem o que ia acontecer com ele. Ele tinha uma tarefa gigantesca, e ele sabia que seria muito complicado, e Deus o chama, e no meio dessa tensão, desse medo, de toda essa, como muitos de nós estamos vivendo, não é? Dessa antecipação de sofrimento, porque ele não sabia o que a caminhada ia trazer para ele, o Senhor fala com ele. É Josué. Está lá no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse Deus a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim, como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer a toda palavra que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Antes, medita nela dia e noite, para que você tenha cuidado em cumprir fielmente tudo o que nela está escrito. Só então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Queridos, só essa promessa final da presença de Deus já valeria, a gente poderia parar. Mas como eu disse, Josué estava numa situação incerta, uma situação que ele tinha convicção da dificuldade, pois Moisés era o líder do povo antes, e Josué sabia exatamente tudo que o povo fez para Moisés, todo o sofrimento que Moisés passou com o povo. Então, isso estava muito vivo na mente de Josué. E Moisés morre. E Deus fala assim: quem vai fazer esse povo entrar na terra é você, Josué.
Eu tenho certeza que ele tomou um choque tremendo. Mas aí, em meio à aflição, porque quando você pensa de fora é fácil, mas um homem guiar mais de 1 milhão de pessoas em meio a um deserto e um povo rebelde, que por diversas vezes queria matar Moisés, não é? Aquele misto de medo, pavor, não é? O medo antecipatório, preocupação. E Josué estava passando por tudo isso naquele instante. E Deus começa a consolar e fortalecer o coração de Josué. Irmão, nosso Deus é tremendo, Ele nos ama demais. Ele nunca nos deixa em um momento difícil. Nós precisamos ter essa convicção. E ele diz assim, versículo 5, eu vou começar pelo 5 para não estender muito. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei. Nunca te abandonarei. Deus vai reafirmar essa promessa, né, no último versículo 9. Mas uma coisa interessante desse texto é quando Deus fala para Josué, não Moisés, Josué. Ele fala assim, ninguém te poderá resistir em todos os dias da tua vida. Deus não prometeu que Josué não lutaria. Ele disse, você nunca será derrotado. Você terá que lutar algumas vezes, outras vezes não. A vida é feita de lutas e é feita de vitórias sem lutar, como a gente chama de milagres. Às vezes os milagres vêm depois de uma luta, às vezes o milagre vem sem lutar. Mas ele está dizendo para Josué, olha Josué, a promessa que eu te faço é que ninguém vai resistir a você. Ponto. Ninguém vai resistir a você. Essa é a palavra que Deus está trazendo para mim e para você. Só que essa postura de vitória, ela precisa ser firmada e fundamentada na convicção da fé. Deus me ama, Ele está comigo, ninguém vai poder me resistir. Só que Ele vai dizer para Josué por 3 vezes, seja forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso, porque só a promessa não adianta se você não tiver a convicção. E se essa convicção não trazer para você força e coragem para que você possa caminhar, não é lutar, é caminhar, porque muitas vezes nós estamos morrendo por antecipação. E ele vai dizer para Josué, seja forte e corajoso. Aí, ele vai dizer, versículo 7, somente, você vai herdar a terra, somente seja forte e muito corajoso, Josué. Seja forte e muito corajoso. Não mais só corajoso, muito corajoso. Aí, ele vai dizer a Josué como que esta coragem vem. Como que essa força vem. E isso é uma lição para nós. Ele vai dizer assim, numa versão que eu gosto muito, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não se aparte da tua boca. Nos momentos difíceis da vida, a palavra de Deus é quem traz força. E uma das coisas que a gente não leva em consideração quando nós falamos de Deus é que ele vai dizer para Josué que ele precisa pensar a palavra, meditar na palavra dia e noite. E ele vai dizer, então farei. Não, Deus vai dizer, então você vai fazer, Josué. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Queridos, às vezes nós gostamos de jogar a responsabilidade toda em cima de Deus. Uma das coisas que eu observo quando aparece alguma calamidade é que a Igreja de Cristo começa a orar para Deus colocar a calamidade fora. Agora é o coronavírus.
Senhor, repreende esse vírus. Senhor, repreende esse vírus. Senhor, repreende esse vírus. Nós vivemos assim, orando a Deus de calamidade em calamidade. E às vezes nunca aprendemos, vivemos esse evangelho superficial. E a gente nunca aprende o que Deus tem para nós. O nosso coração nunca é fortalecido. Porque muitas das nossas orações é o medo que isso chegue na minha vida. Eu não quero que chegue para mim. Às vezes não tem amor, às vezes não tem amor pelo próximo, às vezes não tem empatia, não tem alteridade, não existe nada disso. Eu oro por medo que isso chegue em mim, chegue na minha casa. Por isso eu fico clamando a Deus para que mande esse vírus embora antes que ele chegue. Mas ele está dizendo a Josué, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele, porque você vai fazer com que o seu caminho prospere e você vai ser bem sucedido. Aí ele vai dizer, não te mandei, não foi eu que te mandei. Não é eu que estou falando com você. Não é eu que estou conversando contigo. Ele vai dizer mais uma vez, esforça-te e não desanime. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então que nós possamos aprender a palavra de Deus, viver sobre essa palavra. Que o nosso coração possa achar descanso em Deus. E que nós possamos entender que a palavra de Deus, ela é a verdade. A verdade para aqueles que andam com Deus. Para aqueles que conhecem a Deus. Essa conversa aqui é Josué e Deus. E Josué sabia com quem ele estava conversando. Por isso que Josué continuou. E por isso que Josué foi bem sucedido. E por isso que Josué foi um grande líder. Porque ele teve um encontro com Deus. Porque ele teve uma conversa com Deus. E ele creu nas palavras de Deus. E viveu mediante a palavra de Deus. Que Deus possa renovar as tuas forças. Que Deus possa a cada dia te fortalecer. E você possa buscar na palavra, no relacionamento com Deus, a fé que gera paz e sentido de vida para nós. Fica com Deus. Deus te abençoe.